Olá, olá, olá! Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a essa live. Vamos falar sobre um assunto que eu amo, sobre voz certa para você. Vamos falar sobre voz e o que mais é possível com a minha querida Tatiana Souza, lá de Goiânia. Ela já chegou! Que mais é possível? A Tati chegou. Tati, você pede para entrar, querida, por favor? Como vocês estão? Oi, Cláudia! Quanto tempo não te vejo? Antônio, seja muito bem-vindo. Mari, seja bem-vinda. Que mais é possível? Tô esperando aqui. A Tatiana pedir para entrar na live para a gente começar a conversar sobre um assunto que eu amo, que é voz certa para você. Onde foi que você, com quem você perdeu a sua voz? Você calou a sua voz? Quando foi que você calou a sua voz? E o que mais é possível para a gente ir além? Ir além dessas limitações que a gente trancou lá no passado, né? Que novas possibilidades a gente pode ter se a gente começar a ter a nossa voz. E ela tá aqui! Boa Hello, noite, pessoal! Tati querida! Boa noite! Como estamos? Estou ótima! E você? Deixa eu arrumar aqui Estamos meu. bem. Deu uma amadinha aqui também. Acendeu uma luz aqui, não. Vai ficar muito estourado. Olá, Cláudia, boa noite. Olá, Seja bem-vinda, meninas. Márcia. Sejam Vamos, todos muito bem-vindos. Oi, Cláudia. vou enviar aqui uns aviõezinhos. Bora lá, bora lá. Então, eu tava falando para as pessoas assim, né? Onde foi que você calou a sua voz? Por quem foi que você calou a sua voz? Priscila, boa noite. Né? Em que circunstâncias você deixou, né? Muitas vezes a gente para de falar, para de se posicionar, deixa de ter a nossa voz, porque a gente não quer desagradar os outros. Sim. E às vezes o que a gente tem a dizer não é de agrado dos outros, então a gente prefere se calar. E aí a gente vai deixando de se posicionar, deixando de manifestar o nosso saber, o nosso desejo. E a gente abre mão, hoje, querida, e a gente abre mão da nossa voz para não incomodar os outros, para não desagradar os outros, para não se encaixar, né? E o que mais é possível além de tudo isso? E essa classe que está chegando, né, em Goiânia, para quem não sabe, é uma especialidade de Access Coaching. A Donata é uma das poucas facilitadoras brasileiras autorizadas a dar essa classe no Brasil. Uhum. E é uma classe de 3 dias para todo mundo que vier para a classe fazer esse balanço e receber esse convite de observar o que não está funcionando mais com a sua voz, onde você perdeu a sua voz, onde você deixou a sua voz, onde você mutilou a sua voz, e uma forma diferente de você aprender a se comunicar, né? É uma classe que muda toda a sua estrutura mesmo, arranca essa estrutura e esse posicionamento formal e engessado de como você deve ser, né, nos seus relacionamentos e na sua comunicação. Porque foi ensinado para nós mulheres ficarem caladas, serem gentis, educadas, não altere a sua voz. E o quanto isso nós vamos trancando limitações, deficiências,
né? Traumas, aprisionando gatilhos de inferioridade, de subordinação, né? De não ser você. E Uhum. aí a gente tem a possibilidade grandiosa de ter essa ferramenta em Goiânia, sem nenhum pré-requisito, qualquer pessoa em qualquer área. E eu estou dando um exemplo do feminino, porque é algo que é mais visível. Mas quantos Uhum. homens também são castrados, né? São impelidos de Às serem vezes até por eles, né? mulheres, né, Tati? Sim. Dentro do próprio relacionamento, né? Exato, é. E aí vocês têm agora essa possibilidade de desbravar, de ter consciência de tudo isso e de receber ferramentas que vão trazer um novo olhar e uma nova comunicação para tudo e para todos, né, Renata? Exato, exato. Você sabe o que você estava falando e assim, essa coisa da gente ter a nossa voz, isso é tão profundo. Isso é um movimento que quando a gente tem a nossa voz, é um movimento tão de você estar disposto a ser não só mais para você, não só mais para meia dúzia de pessoas à sua volta, mas de você aparecer para o mundo, né? Ser a voz que muda o mundo, ter coragem de falar, de se posicionar, né? E o quanto o planeta está esperando por isso, né? Quanto você, se você tiver a sua voz, você pode ser a mudança que o mundo requer, né? Sim. Para mim, a experiência dessa classe foi muito transformadora mesmo, porque a minha história é sobre isso. A minha história é de se calar, né? A minha história é de não ter a minha voz e é, de ir me encaixando para ser recebida, sabe? De ser boazinha para ser recebida pelas pessoas, de ser boazinha para manter relacionamentos, de ser boazinha para não contrariar ninguém, para agradar todo mundo, né? E aí, quando a gente destrava isso, né? E é tão bonito, sabe? O caminhar dentro do curso, dentro da classe, né? Porque a base dessa classe são os 5 elementos da intimidade, né? Então, no primeiro dia da classe, a gente trabalha os 5 elementos da intimidade, que para quem não conhece, é honra, gratidão, permissão, vulnerabilidade e confiança. Se a gente tem esses 5 elementos da intimidade com a gente mesmo, se a gente passa a se honrar, se a gente passa a confiar na gente mesmo, para a gente ter a nossa voz, a gente precisa confiar em quem a gente é. Confiar que a gente vai ser quem a gente é com as outras pessoas, né? Ter permissão. Permissão é onde a gente não se perde da gente por ninguém. A gente tem permissão por nós mesmos, por quem a gente é, e a gente honra quem a gente é, e a gente tem permissão pelo outro. O outro pode ser quem ele é, e você pode ser quem você é. Sem ninguém precisar se encaixar para caber um na realidade do outro. E nem ficar competindo quem é melhor do que o outro, né? Yes! Né? E essa coisa da competição, Tati, ela existe tanto às vezes em casamento, em relacionamento, em namoro, a competição existe. E dentro dos próprios relacionamentos de trabalho, de amizade, até de parceria, né? E competição é um lugar onde a gente só faz menos da gente mesmo. Porque quando a gente está competindo, a gente não se enxerga na nossa grandeza. A gente não se enxerga na nossa grandiosidade. A gente faz menos de quem a gente é e acha o outro melhor do que a gente. A gente faz menos do que a gente. E aí a gente precisa de um embate para competir com o outro, Sim. né? E a competição é um espaço onde a gente onde não tem para todo mundo. É um lugar onde assim, o que tem disponível é uma coisa muito pequena. E
e a gente precisa brigar por essa coisa pequena que tem, né? E se tivesse tudo para todo mundo? E é tão interessante que quando a gente sai desse espaço da competição, eu não estou me falando que assim, eu sou perfeita, já adquiri todos os 5 elementos da intimidade. Não, mas a gente já tem mais um pouquinho de consciência de quando a gente está entrando nesses Isso. espaços de competição, né? E assim, vários locais de trabalho, às vezes você está ali contribuindo generosamente, né, com seu espírito, né, generosidade de espírito que a gente chama, e várias vezes as pessoas chegavam perto de mim e falavam assim, mas o que você vai ganhar em troca se você fizer isso? Porque é É, uma realidade transacional, né, Tati? É uma coisa de... mas por que você está fazendo isso para mim? Por que você vai fazer isso para mim? Porque não se permite, né? Não tem essa permissão de receber do outro simplesmente por receber. Uhum, uhum. Sem ter que Exato. ter, né, algum motivo, alguma situação, como você falou, sem ter uma transação, É. sem ter que trocar alguma coisa, Eu te dou isso né? daqui, você me dá isso daqui, então essa é uma realidade transacional. Transacional. E o É. que a gente vê muito nos relacionamentos, principalmente em relacionamentos afetivos, né, Uhum. amorosos. Existe essa coisa, olha, eu não vou no futebol, mas você não vai sair com as suas amigas. Isso. Não é? Isso e tudo faz parte desse jogo da competição que vai todo mundo se diminuindo, todo mundo ficando triste, todo mundo se sentindo lesado e não nem consegue perceber mais elementos de intimidade ali. Vai É. causando uma separação, né? O que eu Isso. percebo muito em consultório, é, em relacionamentos de casamento, de namoro, relacionamentos afetivos, não existe comunicação. Ninguém nem expressa nada. Parece que tem um cansaço, uma preguiça É. de não tem espaço para ter diálogo. Existem monólogos internos de suposições do que está acontecendo dentro daquele relacionamento com aquelas duas pessoas, mas ninguém verbaliza nada, ninguém coloca a sua voz. Por quê? Porque perderam totalmente os 5 elementos da intimidade e sem você ser os 5 elementos da intimidade, você vai criar distância confortável de tudo e qualquer coisa, né, Donato? Nossa, adorei isso que você disse, sabia? Isso é muito verdade, né? O quanto a gente não tem a disposição de ter a nossa voz, ok, isso não está mais funcionando para mim. Olha, essa coisa de eu não saio com as minhas amigas e você não vai no futebol, isso não está funcionando mais para mim, porque eu gostaria de sair com minhas amigas, né? E aí a gente fica com esses acordos velados, secretos, essas coisas não ditas, e o relacionamento vai virando uma sobreposição, né, desses achismos daquilo que a gente acha que o outro acha que a gente deveria ser e o outro, né? Então fica um achando uma coisa do outro e ninguém fala de verdade, né? Porque você falar e você se posicionar é uma honra a você, você se honrar. O que eu gostaria de verdade aqui é isso, né? O que eu gostaria de fazer, eu gostaria de sair com minhas amigas, eu gostaria que você compreendesse. E você pode ir no seu futebol também, né? Então, é muito interessante isso, Tati, porque fica uma realidade onde é o menos de você com o menos de mim, Sim. né? Então a gente se poda um pouquinho daqui, um pouquinho dali, a gente vai se podando e a gente vai tendo menos um do outro e menos da gente mesmo no mundo e menos da gente mesmo para a gente mesmo. A gente não se posiciona, então vai ficando tudo, né? É o menor denominador comum de tudo. Né? É uma coisa que é tão constritiva e vai abafando tanto e vai fazendo tanto menos que é a grande, assim, é o menor dominador de tudo, né? E uau, o que mais é possível além de tudo isso?
né? O quanto você ter a coragem e a disposição, e aí nós estamos falando de 5 elementos da intimidade mesmo. Porque se você é a peça dentro desse relacionamento que vai lá e fala, isso não está funcionando para mim, vamos conversar sobre isso? Vamos conversar sobre isso? Vamos mudar isso daqui? Porque eu estou infeliz nisso que a gente criou. Né? Então a gente tem essa disposição e essa vulnerabilidade, que é um outro elemento da Sim. intimidade. Né? A gente tem essa vulnerabilidade de, ok, isso não está funcionando para mim, né? E ir lá e ter a disposição de mudar isso, muda tudo. Né? Muda tudo. Então, por isso que os 5 elementos da intimidade, eles são tão importantes. Né? Porque é uma coisa onde, ok, eu me honro, e aí se eu me honro, eu te honro também. E para mim, você se honrar é uma honra. Você precisa se honrar. Eu me honro e você se honra. E aí a gente tem mais da gente mesmo dentro do próprio relacionamento. E o relacionamento fica. Nossa, a gente já está recebendo o tom da classe aqui. Você está percebendo? A Gelisa, essa classe já está criando no mundo. Adoro. Meu Deus, acho que vai ser sobre relacionamento. Vocês viram, né, gente? Olha, eu fiz uma classe com a Donata em junho, que faz parte dessa especialidade A Voz Certa para Você, que é uma classe de um dia, nessa que está vindo para Goiânia de 3 dias, né? E ela é como conversar com qualquer pessoa sobre, né? Como conversar com qualquer pessoa em qualquer lugar sobre qualquer coisa. Então, essa classe já mudou muito o meu posicionamento. Eu nunca tive dificuldade de comunicação. As meninas, assim, desde quando eu comecei no Axis. O Axis me liberou em muitas coisas. Eu já tinha também uma classe de A Voz Certa para Você, a Donata sabe disso. Mas essa classe foi um divisor de águas, principalmente nessa área de relacionamentos que nós estamos conversando agora. Eu comecei a ter um olhar diferente, uma comunicação diferente, né? E me posicionando não só nos relacionamentos afetivos, mas em todos os meus relacionamentos, inclusive no meu negócio. Que é um relacionamento que a gente também tem, né? A forma de me comunicar com o meu negócio, de colocar a minha voz no meu negócio, tudo isso se transformou. E eu sou muito grata, Donata, já falei isso para ela. Ah, querida. Pessoas que estiveram com a gente nessa classe, eu vi que são pessoas que são próximas a mim, vi grandes mudanças também na sua forma de comunicação, de se expressar, porque muitas vezes a pessoa não sabe nem o tom de se expressar. Ela fica, é como se ela tivesse amarrada, presa, amordaçada. Ela tem aquilo para soltar para o mundo, mas ela não sabe como, nem de que jeito. E muitas vezes as pessoas, quando são colocadas, né, nessa consciência do que está se requerendo ser feito, ela chora, não é? Quantas pessoas a gente conhece que não consegue se comunicar, ter um diálogo, conversar, se posicionar, vai para o choro, até para contar uma história. Porque o tanto que ela está ali aprisionada, né? E não consegue ser esses 5 elementos da intimidade e receber dela mesma. Ela foi tão condicionada no menor denominador dela, que ela não consegue verbalizar o que ela está sentindo. A única forma é através de um choro, através de alguma sensação, de alguma emoção ali. E essa classe, ela libera tudo, todas as suas incapacidades. Eu lembro quando, na minha infância, eu fui criado com um bando de homens, né? Então, os meus irmãos, eles sempre me validaram que eu era testa de amolar facão,
né? Que eu tinha a testa grande, e aí eu vivia cortando franja para esconder a testa, e que eu tinha voz de taquara rachada. Uhum. Então, quantos anos eu me escondi em ambientes porque eu achava que a minha voz era feia, Uhum. Uhum. que a minha voz incomodava as pessoas. E quantas vezes a gente deixa de usar a nossa voz preso nesse construto de que você está incomodando, que você, Nossa, né? muito, Várias muito. vezes eu tive uma questão há pouco tempo com uma pessoa de falha de comunicação, simplesmente porque eu achei que eu ia incomodar a pessoa e não comuniquei o que eu estava escolhendo ali naquele relacionamento. Ele criou uma expectativa e eu já estava com outra expectativa. Não entrou em contato comigo, é porque está ocupado. E eu fui fazer outra coisa. E Uhum. aí ele foi e falou: Olha, eu tô te esperando. Eu falei: Olha, foi uma falha de comunicação. Eu achei que eu estava te incomodando, porque você falou que estava trabalhando. Eu resolvi não falar nada. E E quantas é vezes muito a gente faz isso? interessante. É Né? interessante isso, né? Quando a gente entra nesse achismo, que é o que está vindo bastante aqui, como a gente se recolhe no achismo, Sim, né? Ao invés da gente ir lá, né? Porque isso é uma dúvida, na verdade, né? É uma dúvida, né? Ou algo é uma dúvida. Será que eu estou incomodando? Será que eu não estou incomodando? E aí, e isso é um sistema de luta e fuga, né, Tati? Porque sim. eu tenho uma resistência ali, tem algo que não está redondo, eu estou percebendo alguma coisa, eu recuo daquilo, eu fujo daquilo. Né? Ao invés de você ir se posicionar, você vem, né, e recolhe. E eu me vi muito na infância, você está falando tudo isso, eu me vi muito nessa situação de não ter permissão interna de me posicionar. Porque foi tanto fica quieta, menina, eu sou a filha mais nova, então fica quieta, menina, você é a mais nova. Eu me lembro, eu muito pequena, situações acontecendo na minha casa, que eu dizia para mim mesma: se eu ficar quieta, eu estou ajudando. Se eu não me posicionar, eu estou ajudando, né? E essas são coisas que muitas vezes a gente cria isso com a gente mesmo, nem é uma projeção do outro. A gente fica nesse achismo de que está incomodando, de que o outro é melhor que você. Então você não vai falar porque você acha que o outro é melhor, então o outro tem mais a dizer do que o que você tem, que você diz, Sabe mais, sabe né? mais, então você vai e se recua, né? E se cala, né? Então, são muitas situações onde a gente deixa de se posicionar. E esse lugar onde a gente escolhe não se posicionar, Tati, é um lugar onde a gente escolhe não aparecer para o mundo. E se a gente escolhe não aparecer para o mundo, a gente corta os nossos fluxos de dinheiro, a gente corta os nossos fluxos de receber, a gente corta os nossos fluxos de prosperidade. Por quê? Porque a gente não está disposto a aparecer para o mundo e receber pela nossa beleza, pela nossa grandiosidade, pela nossa genialidade, pelo nosso brilhantismo. Porque ter a disposição de aparecer como você para o mundo é você ter a disposição de trazer o ser para o mundo, quem você é para o mundo. E aí, quando a gente tem a disposição de ser quem a gente é e aparecer como a gente passa a receber por isso. É como se o universo falar: ah, agora você está sendo você. Ah, agora você está aparecendo. Toma aqui dinheiro para você. Receba por isso. Né? Então, por exemplo, o meu negócio passou a ter expressão depois que eu me tornei facilitadora de voz certa para você. Né? Esse foi o meu 6º ano de renovação de licença de facilitadora certificada. E eu tenho 1 ano, né? 1 ano e meio de facilitadora de voz. O meu negócio passou a despontar depois que eu apareci. Depois que eu virei CF de voz, meu negócio passou a despontar.
porque até então eu não tinha disposição de aparecer. Não, eu lembro que eu te conheci em clubes do livro da Norma. Sim. E aí você fazia como a gente, né? Facilitadores não certificados ainda, mas com outras certificações de classes. E eu achava que você tinha feito a escolha. Não, ela só faz para ela mesma, para Por autoconhecimento, um bom tempo foi assim. né? Por um bom tempo, é. Não escolhe da classe, não escolhe nada. E aí, o ano passado para cá mesmo, que É, você resolveu, né, levar essa especialidade para o Brasil, porque aqui se requer muito, aqui é muito deturbado muito, comunicação, né? muito, muito. E assim, aqui no Brasil tem muito essa coisa que a gente falou no começo da live, de se calar, né? Da mulher se calar, da mulher deixar de ter expressão, deixar de existir para caber dentro de um relacionamento, né? Sim, E é uma coisa tão velada, né? Uma coisa tão permeada, velada, tudo isso aqui, que as pessoas, elas, tipo, isso vira o status quo, é assim que é. Não tem nenhuma possibilidade diferente de mudar de isso. mudar isso. Não existe uma possibilidade de mudar isso. É assim que é. E eu vou viver o resto da minha vida aqui infeliz nisso aqui que eu vivo. Né? Não quer dizer que a pessoa precisa sair do relacionamento para que isso funcione. Talvez ela só se posicionar, mude o relacionamento e se torne um relacionamento que funcione para ela. Sim. Que A ela gente seja vê. feliz, né? A gente também vê muito isso no Axis, né? Porque a pessoa começa a se empoderar de quem ela é e isso começa a incomodar o outro, porque não é que a pessoa é má ou que a pessoa é perversa, às vezes até pode ser, mas nem sempre é o caso. É que foi ensinado que ter um casamento e um relacionamento funciona assim. O Isso. homem dando ordens do que a mulher deve fazer, até onde ela deve ir, e a mulher obedecendo, É. né? Infelizmente, hoje nós estamos em 2025, as coisas ainda funcionam assim. Assim, é Eu duro tenho, acreditar nisso, né? Mas é verdade. eu Pura tenho verdade. várias amigas que não fizeram doutorado, já estava com tudo pronto, era só fazer a pesquisa e terminar de escrever, né, sobre o tratado. Não foram porque os maridos não tinham doutorados e eles não estavam a fim de fazer. Muitos falaram isso claramente e outros eu via criando situações para que desviassem elas daquele alvo que tinha de tempo, de espaço para fazer o doutorado. Aí criavam negócios, e elas falavam que queria mais um filho, que aí ela engravidava, ficava, né, ali 6, 8 anos envolvida com mais uma criança, e se perdia daquele alvo que tinha de fazer o doutorado. Inclusive, uma se separou agora recentemente, e aí ela mesma veio falar isso para mim, né? Que ela vai retomar o doutorado, porque ele criou várias situações e ela permitiu isso, porque ela queria continuar no casamento, né? Daquela forma, que não funcionou, acabou Uhum. ela adoecendo, tendo um câncer, e acabou terminando o relacionamento agora. Então, quantas vezes a gente se traveste com a voz do outro e compra essa visão de relacionamento Disney, família margarina, tudo perfeito, pai, mãe, filhinhos, trabalhos, casas no condomínio, carros, viagens para a Europa 2 vezes por ano, para manter, né, todo esse construto que foi criado desta realidade do que é um relacionamento perfeito, às custas de se matar. Uau! Nossa! E tudo que isso é, e tudo que isso traz à tona para todo mundo aqui, vamos pó que pode tudo isso, por favor? Pode. Uau! Exato.
morrer mais um pouquinho, ou sobreviver, ficar uma vida de sobrevivência, né? E morrendo um pouquinho, e se apagando cada vez mais, né? Uau! Porque quantas vezes a gente tá invisível? É. Eu passei por uma situação de um relacionamento que criou-se várias situações em que eu não aparecia aqui nas redes simplesmente por segurança, para ele não saber onde eu estava. Ele usou os mecanismos daqui, estava com perfis falsos, falava que queria marcar sessão. E quantas pessoas já passaram por isso e se É, calaram, é. né? Então, assim, eu sou muito grata a você, porque eu percebo nitidamente que eu recuperei mesmo a minha voz Ai, que grandioso isso, através da Tati. classe que a gente fez em junho. Eu sou outra pessoa. Que linda! Gratidão, amei receber isso. Que linda! E sou muito grata por essa escolha sua de trazer essas classes. Eu acredito que Goiânia requer muito essa classe, as mulheres goianas requerem essas classes. A gente está aqui numa localização estratégica, você que está em Brasília pode vir para a classe, Uhum. né? Você que está aí no estado do Tocantins, né, da terra da Gelisa, podem vir para cá. Eu Uhum. sou a host da classe com muita alegria. Ah, linda. E o que vocês requererem de localização, de disponibilidade de hospedagem, podem entrar em contato comigo, podem me chamar. Estou à disposição aí para contribuir e trazer mais voz para o estado de Goiás, que nós Que estamos incrível essa requerendo demanda. isso, né? Amei essa demanda que você acabou de fazer, trazer mais voz para o estado de Goiás e para o Brasil. E para o Brasil, né? Levar Exato. isso para o mundo. Amei isso que você falou. Nossa, muito, muito, muito legal mesmo. E eu me surpreendi assim, eu já fiz algumas, né, muitas lives sobre voz e a energia que essa classe está trazendo foi essa consciência que a Gelisa trouxe aqui, né? De uau, a classe já começou, parece que sim, parece que sim, que a classe já começou. E aí eu queria falar um pouquinho assim. Eu sou uma pessoa que tem uma demanda de profundidade comigo mesma muito grande. Então, eu sou muito profunda comigo mesma. E aí, eu sou uma facilitadora profunda também. Né? Então, quem já fez classe comigo, a Tati já fez, a Elisa já fez, várias pessoas que estão aqui já fizeram classe Acho que a comigo. Claudinha está aí também, A né? Cláudia está aqui, exato. Eu vou muito profundamente nas questões, eu sou muito presente com todas as pessoas da classe, né? E vou percebendo, assistindo cada mudança de cada uma das pessoas e a gente vai caminhando juntos com isso, né? É, e eu sou um tipo de facilitadora que vai lá no cerne da questão, né? Eu Sim. gosto de ir lá, tá bom, isso está acontecendo aqui agora, mas onde isso foi criado mesmo? Quando foi que isso começou, né? Lá atrás, porque sempre é lá atrás, gente. As coisas nunca. Aqui é só um retrato do que aconteceu lá atrás, É. né? Então eu vou. E aí, então, se você tem uma questão, sabe essa coisa que você vai em terapia? Você faz terapia há 500 anos, o negócio nunca muda, nunca muda, nunca muda, porque a gente precisa ir lá atrás, a gente precisa ir lá onde isso começou. E aí, se a gente vai lá atrás e mata na raiz, mata toda a cadeia, mata tudo. E aí muda de fato. Muda tudo. E nós temos essas ferramentas em Axis, né, Donata? Sim. Para ir lá e E mudar terminar lá. o que era para ter ficado lá, né? Exato, exato. O que era para ter ficado lá, mas a gente não tinha, não tem ferramenta, né? A gente não tem maturidade emocional, não tem ferramenta para lidar com aquela situação. E aí, gente, eu tô falando de mim mesma, porque essa é a minha história, né? A minha história é uma história de não ter voz.
né? Então, é como se essa especialidade fosse feita para mim, sabe assim? A sua voz mudou. A Isso para mim é nítido. A sua voz mudou, a sua aparência mudou. Eu nunca vi você rindo como você ri agora. Eu nunca Uhum. tinha visto. Uau! Gratidão por isso, Tati. Eu mudei muito mesmo, É. assim, porque é a alegria, isso é sobre a alegria de ser para você e ser para o mundo. Permitir que as pessoas recebam quem você é e você Sim. receber do mundo as pessoas e como as pessoas são, né? Sem julgamento, né? Sem aqui tá tudo certo, não tem nada que a gente não possa lidar, não tem nada que a gente não possa mudar, sempre com alegria e diversão. Então, assim, a gente atravessa até às vezes essas coisas doloridas do passado, doídas do passado, com leveza. É Sim. possível, olhando para isso, com leveza. Eu passei isso, mas foi lá no passado. Isso já faz 30 anos, isso já faz 15 anos. Talvez esteja na hora de eu liberar tudo isso, deixar tudo isso para trás e ser feliz agora. Criar algo diferente agora. E Né? Então, viver, né? Sair da sobrevivência e sair viver. da Né? sobrevivência. A Mel tá aqui, é minha amiga há anos. A Melissa aí de Três Pontas. Esses dias eu estava fazendo um balanço. As minhas amigas, as minhas amizades mais recentes têm no mínimo 6 anos. Aí eu falei, olha, Uau! quando você começa. Eu tenho pessoas que eu tenho 40 anos de amizade. A Melissa é uma que eu tenho uns 20 cacetada, quase 30 anos de amizade. Uau! E a gente poder levar essas ferramentas para as pessoas que não são caras, né? Para as pessoas que a gente ama de verdade, porque a Melissa sabe, a Melissa não é uma amiga, ela é uma irmã. Eu a Ah, amo como uma irmã. E ela sabe uhum. que pode contar comigo para o que der e vier. O que tiver eu puder contribuir, eu vou contribuir sempre. E você poder levar essas ferramentas para as pessoas e as pessoas mudarem a realidade dela, isso é incrível, É incrível. né? É incrível. Vamos para Goiânia, Melissa. Fazer a classe de voz lá em Goiânia com a sua amiga. Até ia participar da classe de um dia, mas ela estava com muitos compromissos lá do Não trabalho dela conseguiu. e Então, tem acabou essa não de indo, três né? agora. É bem profunda, bem mais profunda que a classe de uma. Então, E, então, nesses 3 dias, é um convite para você se ouvir, isso. né, Donata? O que eu Exato. percebo da classe de voz certa, a gente não se escuta. É, E é uma classe para você se ouvir. é. E você ficar presente e consciente com todos os aspectos da sua voz. Isso, da sua Aquilo que você definiu que é bom e aquilo que você excluiu que é ruim. E também vai ser aí muito importante nessa sua na sua visão do seu retrato mesmo ali de vida, né? Através da sua voz. isso. Então, tem manual, tem A classe tem inscrição, manual, né? ela vale como renovação para certificação de barras, né? Sim. Então, se você está querendo renovar a sua licença de barras, a classe ela conta como renovação para licença de barras. É assim, a Gelisa já fez 2 vezes essa classe comigo. E a gente estava conversando esses dias e ela falou: Nossa, a última. Ela fez essa última de Curitiba, né? Que eu dei em Curitiba. Ela falou assim: Nossa, isso me transformou de um mundo. A classe de Curitiba me transformou também. Foi muito profunda, porque eu sou profunda, as pessoas estavam dispostas a ir. Aí é um prato cheio, sabe assim? Sim. Quando você
pode entregar profundidade, as pessoas podem receber profundidade, a gente vai, assim, a gente vai em qualquer lugar, a gente pode mudar qualquer coisa. A gente muda o mundo em 3 dias com uma classe como essa, a gente muda o mundo com isso, né? Porque assim, a gente muda o mundo dessa forma mesmo, sabe, gente? É você mudando a sua realidade, você estando disposta a ter mais de você, a ser mais você, trazer mais de você para o mundo. Você mudando você está mudando o mundo. Você deixando de funcionar dentro desses padrões e construtos de que uma mulher dentro de um casamento, ela deve se calar e o homem impõe a vontade dela e você fica alimentando essa realidade de você estar infeliz, de você não, né, não se posicionar, de meio você nem existir, né? Você vive na sombra do outro, né? Vive para alimentar a realidade do outro. Então, quando a gente vai liberando esses construtos do certo disso, de é assim que a vida é, nós estamos mudando o mundo. Nós estamos convidando mais mulheres e mais pessoas para uma realidade diferente. E isso é mudar o mundo, é você mudar a si mesmo. Sim. Ter mais de você e trazer mais de você para o mundo. Isso é mudar o mundo. E quanto a gente nem percebe que quando a gente está sendo a nossa voz, o impacto que isso tem no mundo. Isso. Né? Eu passei por uma experiência recente com uma pessoa que o corpo da gente sempre sabe. Né? Eu percebia que tinha algo ali que não estava funcionando. Aí até que eu fiz uma pergunta e aí ele me trouxe o que o meu corpo já tinha percebido, mas eu, né, reativamente e racionalmente, não estava disposta a receber do meu corpo. E ali eu me posicionei naquele momento, né, naquela situação, me coloquei o que para mim servia, o que não servia, e me retirei daquela situação. Aí, agora, recentemente, essa pessoa me procurou, mudou totalmente lá vários aspectos da vida dela, e ele me falou que justamente a minha imposição do que eu realmente escolhia para mim foi primordial para ele rever toda a situação que ele estava passando e que ele estava colocando a outra pessoa para também, né, passar por aquilo tudo. E ele se posicionou dentro lá do que estava requerendo na vida dele. E eu nem imaginei em nenhum momento que ter colocado a minha voz e a minha verdade na situação seria tão impactante para toda aquela situação, né? Uhum. Então, o quanto isso é precioso para nós, principalmente para nós, porque eu me posicionar naquele momento, cortou-se totalmente qualquer vínculo, porque a gente fica remoendo, né? Quando a gente não se posiciona e não coloca a sua voz e não fala o que realmente você quer, você fica, eu podia ter falado isso. Eu não acredito que eu não falei isso. Nossa, como é que eu deixei fazer isso comigo? Nossa, e aí a gente começa a entrar numa série de auto-julgamentos e julgamentos dos outros que estão ali, que estão naquela situação porque você permitiu também. Né? É um estado de comiseração, né? É como se você fosse se matando, assim, se corroendo, se punindo. Né? Um estado de punição por aquilo que você não fez, né? Bem isso que você está dizendo. E aí, no momento que eu... Tchau, obrigado. Né? E aí, quando voltou e me trouxe isso, que eu fui perceber a grandiosidade que é quando a gente recebe da nossa voz e se comunica da forma que ela requer ser apresentada no mundo. Uhum. E eu posso dizer que eu tive essa consciência de usar essa comunicação graças àquele manual recente, que está totalmente novo, né? O manual é totalmente novo. Totalmente novo, Então, se alguém fez em algum momento, eu convido que venha fazer novamente, como eu já fiz em outros tempos. E a Axis tem essa beleza
de estar em constante atualização. É. Axis tem essa energia de perceber o que os corpos, os seres e as consciências daquele momento está se requerendo e trazer isso para a gente, né? De uma forma leve, para que a gente seja a encarnação da alegria e para de ser, né, o salvador frustrado da humanidade, se culpando de tudo que deu errado na sua vida, de tudo que deu errado na vida dos outros, é tudo culpa nossa. É. Né? Porque a gente tem um pouquinho de consciência, a gente compra tudo de errado como sendo nosso e que a gente deveria mudar tudo aquilo nos outros. Sendo que a gente ainda não recebeu tudo que nós somos ainda e não internalizou isso. Como que você vai levar isso para os outros se você ainda não é isso? É. Então, a comunicação, inclusive da classe de avós, é você receber até do seu silêncio. Isso. O espaço que você é, né? Sim. Receber da grandiosidade do espaço que você é. Isso é o silêncio, é incrível. Então, é esse convite que a gente faz, né, Donata? Para quem escolher. Vai É ser um muito prazer além, enorme. né? Vai A ser um gente fala, prazer. para quem não sabe, essa classe é uma criação do Gary, e hoje quem cuida é o Chris Hughes. E inicialmente era para pessoas que estavam escolhendo mesmo trabalhar com a sua imagem, atores, cantores. E aí, no decorrer deles, facilitando essas classes, eles perceberam que Era muito colocar além. a sua voz é muito além Era muito de além. só você ser um personagem, apresentar uma personalidade ou ter uma imagem. É muito além. É muito além. A Berta escreveu várias coisas aqui. A Berta está vindo de Portugal para Salvador e ela vai fazer Olha a aí, classe de Salvador. Olha que incrível, a que Berta. escolha incrível. Eu sempre falo, quando a gente sai do nosso ambiente confortável e vai para uma classe, gente, o seu receber, ele não abre, não, ele arregaça. Exato. Me desculpe aqui a palavra, mas ele arregaça. Arregaça, Você exato. pode se preparar para mudanças extraordinárias na sua vida quando a gente faz essa escolha. É Né? aquelas escolhas de que dá um frio na barriga, dá um arrepio. Ai, não vou, não vou, não vou. Aí tem uma hora que a gente fala, se joga. Sabe assim? Vou me jogar no desconhecido, porque às vezes o desconhecido. E tem isso também, né, Tati? Às vezes a gente percebe que a mudança que a classe vai ter é tão fenomenal, é tão grandiosa, é tanta mudança que a classe vai ter, que a gente fica, mas será que eu quero mesmo? Mas será que eu estou preparada para essa mudança? Sim. Mas será, né? Às vezes é tudo que você vem pedindo na vida e a coisa tá ali na sua frente, né? Você fazer essa escolha, a escolha que vai atualizar tudo que você está pedindo. E a gente fica com borboletas no estômago, a gente fica, né, com receio, fica, meu Deus, será que eu vou fazer isso? E, né, e isso é demais para mim. Só se joga. Sabe assim, só se joga. E é mergulhar numa realidade diferente. É mergulhar na mudança que você vem pedindo, né? É Seguir sobre o fluxo. isso. É o seguir o fluxo. fluxo. Exato. É seguir o fluxo. E sem colocar nenhuma forma, estrutura, nem linearidade, nem concentricidades e nada disso, é seguir o fluxo. E a gente não se permite, nem pequenas coisas. Né? Esses dias eu fui para aula de bike, aí eu não sabia qual era a minha bike. Que tem, né, aquele mapinha, aí a menina que ajuda lá a organizar, eu parei na frente de uma bike. Aí ela falou, essa que é a sua bike? Eu falei, eu não sei, eu não olhei no mapa. Aí ela, eu vou lá descer e vou olhar. E eu fiquei parada em frente da bike, que eu parei. Aí ela chegou, é a 6 mesmo. Ah, tá Tá vendo? vendo? O corpo da gente sempre sabe, só que a gente coloca a razão e a linearidade para matar as mágicas
A E dúvida nós também. somos, É, né? a dúvida. A dúvida é mais, mata as mágicas. E Nossa, mágico a não é Mel, nada sua amiga, escreveu extraordinário. uma coisa tão linda aqui. É muito verdade isso. Ser livre exige Exige. coragem. Ai, Mel, obrigada por isso. É muito verdade isso. Ser livre exige coragem. Exato. Né? E às vezes a gente tem que desbravar, né, algo que tá a maré contra a gente, né? A maré dizendo: "Não, não faz isso, não, não vai, não, né, não é assim, não, né?" Que é essa coisa que eu falo, que é a mudança que você sempre vem pedindo, né? Quando tá para ela atualizar, quando tá para ela acontecer aqui na sua frente, vem essa coisa de tipo, ah, meu Deus, como é que eu vou lidar com isso? Né? Eu tenho uma coisa que eu sempre conto que eu em 2019 eu fui para Washington fazer um SOP e que eu ainda não era CF, eu estava, né, nos pré-requisitos para me tornar CF. No caminho. E a energia daquela classe tinha uma coisa de uma onda. Sabe uma onda do Havaí? Aquela tipo, se eu entrar nessa onda, eu vou. Sabe assim? Meu Deus, como é que eu vou dar conta dessa onda? Aí eu falei, ok, eu já tô aqui, agora eu vou. Mas tinha essa energia de uma mudança muito profunda. E realmente aquela classe mudou tudo. Tudo aquilo Sim. que eu achei que não era uma possibilidade para mim se tornou possibilidade. Coisas que eu achava que eu nunca poderia escolher na vida se abriram lá naquela classe. Tipo, isso não é escolha para mim, sabe? Quantos de vocês têm essa coisa de tipo, eu não posso escolher isso? Ou, Isso isso, não, ou agora não é o momento. não é o momento, é no futuro, tá É. sempre lá no futuro. Agora não é o momento. Agora não é momento, é só lá na frente que isso está disponível. Só lá na frente que eu posso alcançar isso, né? E aí, e é essa energia de tipo, tô com frio na barriga, tô com borboleta e vou assim mesmo, vou encarar isso de frente agora, né? Então, uau. E aí a mudança vem, aí é um presente que tá do outro lado, né? É um presente grandioso que tá do outro lado, mas exige essa coragem que lindamente a sua amiga escreveu aqui. Ser livre exige coragem. Yes, é isso. Ser livre exige coragem, né? Esse caminho de se conhecer, de expansão de consciência, de você saber mais quem você é, trazer mais de você para o mundo, ter a sua voz, criar a sua própria realidade, criar tudo aquilo que exige coragem, tudo isso. Sim. Exige coragem, tudo isso. Dar esse passo. E ser essa questão da confiança, eu já estava conversando com uma aluna minha que ela fez a escolha de ir para várias classes, inclusive ela vai estar com a gente. Eba! E aí ela falando, ela falou, Tati, para todas as classes que eu fui, eu não tinha dinheiro. E você falava para mim, faz a escolha que o dinheiro aparece. Faz a escolha que o dinheiro aparece. E foram aparecendo. Então, quantas vezes a gente fica esperando o momento certo, o dinheiro aparecer, para fazer uma escolha ousada, corajosa? É. E sendo que é só você fazer a escolha genuína, né? E ser corajoso e fazer a escolha. É aquilo que várias religiões falam, coloca o pé que Deus põe o chão, Exato. não é? É fazer um movimento da ação. Ou seja, Tati, eu não tenho o valor da classe agora. Faz a inscrição, manda R$ 100 para Donata. Quantas vezes eu já fiz isso com facilitador e aí rapidinho o restante do valor vem. Porque a classe já começou. Não sei se vocês perceberam, mas a energia da classe já está toda aqui. Então, a classe de Goiânia de Voz começou agora. Assim, ela já estava rolando, mas hoje ela tá tomando mais um corpo, assim, sabe? E aí, você fazer a escolha agora você entra na contribuição da criação da classe, entende? E ela vai atualizando e você vai recebendo disso com a sua escolha.
né? Você vai recebendo essa mudança, Sim. atualização disso com a escolha. Isso que ela falou, faz a inscrição, R$ 100, sabe? O que quer que seja. E recebe o fluxo. Porque você entrou com o pé. E o universo entra com o caminho. Então, é esse o convite. Se tem aí alguém que está preso, né, nessa, que está realmente um inconsciente coletivo da dificuldade, que não tem dinheiro, que não é possível, que é muito caro, que isso não é para mim. Você vê, são várias historinhas que nós vamos contando para minar a nossa coragem, porque a coragem é genuína, a coragem está em nós, é o nosso poder. Só que tudo isso, tudo aqui vai destruindo tudo isso. E a gente compra essas historinhas. E essa historinha de crise, desde quando eu nasci, eu escuto falar que o mundo está em crise. E que o Brasil vai virar um país, sei lá, antes era África, agora é Venezuela, que ninguém tem dinheiro, que ninguém pode fazer nada. Quanto vale você receber da encarnação da alegria da sua vida? Para mim, isso não é precificável, não tem, é inestimável esse valor. Então, Preço né? isso é valor de muitas vidas, Tati. Pois é. Não é o valor desta vida. Quando você escolhe ter essa vida, essa foi a vida que você escolheu ter a sua vida, diante de todas as outras que você não escolheu ter a sua vida. Que preço isso tem? Qual é o valor disso de verdade? Você, como um ser infinito, encarnando em várias vidas, né? Qual é o Nessa valor? ciranda da dificuldade, né? Do pagar, de cobrar dívidas, sejam energéticas, financeiras, sentimentais, emocionais. Mas é isso que vende pra gente. E se você vem para uma classe dessa, uma classe que não tem requisito nenhum, qualquer pessoa pode fazer. Você não é terapeuta, você não quer trabalhar com a Axis, você não quer nem saber desse universo, você é simplesmente um funcionário público em qualquer repartição do Brasil, mas está lá caladinho, escondido, atrás da sua mesinha, destruindo o seu pagamento, porque você não se acha merecedor de receber aquele valor mensal, sendo que tem muitos aí que não tem, porque você não reconhece a voz que você foi da escolha de estar ali sentado naquela mesa, recebendo aquele cargo, contribuindo com aquele local. E aí você vem para uma classe dessa e você descobre a potência, a porra potente que você é, porque é essa energia. Exato. Então, a porra potente que você é. Exato. Recebam disso, recebam. Né? Então, mandem essa live para quem vocês percebem que vai ser contribuição. A gente não está aqui para vender classe, a gente está aqui para ser catalisadores de mudança. Isso. Essa é uma escolha que nós fizemos. Nós, facilitadores, escolhemos catalisar mudança onde nós passarmos. Seja numa live, seja numa conversa numa fila, seja numa classe. Então, percebam, recebam dessa live e venham para essa classe. E tenham a coragem de mudar a realidade de vocês, porque vocês podem tudo. Né, dona? Escolhendo pode tudo, né? Escolha cria tudo. Inclusive agora, né, a classe de 6 dias do Gary. Começa agora. Que vai ser, qual que é o tema? Não se pare, não desista e não se abandone. Nunca desista, nunca se entregue, nunca abandone. Exato. Isso é o maior ato de coragem que você pode fazer por você. É a coragem em ação. Exato. Então, que é dia recebemos. 14, 15 e 16 de novembro. Um pouco, 40 dias. Então, 14, 15 e 16 de novembro, lá em Goiânia, que eu amo tanto. Já fui tanto da classe nessa cidade. Na Casa Rauá.
na Avenida T5, tem estacionamentos, Já tem lugar a hotéis, classe, gente. Já paguei né? pelo lugar. Vocês não estão Já, entendendo. Tá pago já. já tem, lá perto tem restaurantes, tem hotéis, tem Airbnbs, tem tudo, não precisa de carro para nada, vocês podem fazer tudo a A pé. pé. Né? Essa classe requer um palco, requer algumas dinâmicas, alguns exercícios corporais, tem microfone, então é uma classe muito rica. Muito diferente, gente. É uma classe muito diferente das outras classes de Axis. Ela tem uma apostila, mas a apostila, você recebe a apostila e a apostila você lê não durante a aula. Quando você não está em classe, você lê e você leva as dúvidas para a classe, porque na classe a gente vai fazer coisa experiencial. Sim. São exercícios experienciais. E aí vou contar para vocês que isso muda tudo. A experiência, você está ali na experiência, traz mudanças profundas, né? Porque vem tudo à tona. Sim. As coisas vêm à tona e eu tô ali presente com cada uma das pessoas que escolheu, em cada um dos exercícios, e a gente vai olhar para essas coisas que vêm à tona e mudar isso. Né? Então, e a classe a transformação vai vindo. E aí no último dia da classe você fala: "Ah, foi por isso que aconteceu aquilo naquele dia. Ah, mas foi, né? Então ela vai se desdobrando para cada um, sabe? Ela vai desbravando, ela vai aparecendo para cada uma das pessoas. É o verdadeiro abrir das cortinas Das mesmo. cortinas, exato, Né? Tati. Exato. A gente usa um palco lá, ela começou, ela se originou nesta energia e ela vai descortinando tudo que está ali na penumbra há muito tempo e Exato. que a gente não queria lidar, né? Exato. Que mais é possível? Ai, que live mais deliciosa! Eu quero super agradecer a todos vocês que estavam aqui. Sim, a muito Tati, obrigada. querida, vou dizer que eu recebi um monte dessa live. Eu também. Recebi, assim, presentes incríveis. Então, sou super grata a vocês que ficaram um pouquinho, que acompanharam a live inteira. E a você, Tati, G, que estava aqui, a Berta, que estava aqui, a Cláudia, que estava aqui, as pessoas todas que estavam aqui, gratidão, porque eu recebi um monte dessa live. O que mais é possível? O que mais é possível? E quem for ver no futuro, que receba o nosso convite, né? Receba aí da nossa energia. Energia é sempre um convite. Perceba a minha energia, a energia da Gelisa, a energia da Donata, das pessoas que estão aí sempre trabalhando conosco, para que a gente possa levar não só mudança, mas excelência, porque esse é um compromisso que tanto eu como a Donata temos. Super. De sempre entregar excelência em tudo que nós fazemos. Exato. E é isso, pessoal. Nos vemos daqui uns dias. Vamos fazer outras lives. Vamos fazer. Né? E amanhã, beijo enorme. Vou fazer um convite aqui. Amanhã eu também tenho live com o Fábio, 11 horas da manhã, porque Goiânia, em novembro, está em festa. Eba! Então amanhã tem live com Tati e Fábio Meira, às 11 da manhã. 11 da manhã. Para falar do quê, Tati? Conta para as pessoas. Vamos falar sobre as classes de entidades que estão chegando, né? E até agradeço a Donata, porque nós conversamos há mais ou menos um ano atrás, e nós fizemos esse movimento energético de que viesse mais classes para Goiânia. Né? A gente trouxe muito dessa energia, a Norma, Flavinho, muitos facilitadores contribuíram com isso, e a Donata foi uma delas, para que essas classes possam vir aqui para o estado de Goiás e possam trazer. Goiânia estava fechado e a gente foi fazer um trabalho de abrir espaço para Goiânia. E agora a gente está colhendo frutos disso. E assim, foi uma escolha que a gente fez para o futuro, né? Lembra? Exato. Que a gente fez a gente conversou
E eu sou muito grata ao Axis. E tudo que o Axis trouxe para mim, as pessoas, você é um grande presente, a Gelisa, Flavinho, todo mundo. Eu sou muito grata e eu espero que todo mundo que venha para essa classe receba também dessa energia de, de irmandade mesmo que nós temos Isso, no Axis. Né? exato. Vamos acabar com essa energia de competição, de comparação e contribuir com o todo através das energias do Axis, com todos os facilitadores do Brasil e do planeta. Isso É mesmo. isso, pessoal. Beijo enorme em todos Beijo. vocês e fica ligado que a gente vai fazer mais live por aí. Tem. Tchau, Beijo, tchau, beijo, beijo. galera. Boa noite. Gratidão, Boa Tati. Foi noite. incrível. Gratidão, Foi querida. muito incrível. Tchau, tchau. Tchau.